Fala pessoal, e hoje vamos falar sobre os piores episódios de apenas um show de todos os tempos, não segundo a minha opinião é claro, mas sim a do MDB. Então se você discorda de algum episódio que vai aparecer aqui no vídeo, não me xingue, xingue a democracia. Fantasmão? É você? Você também! Não entra aqui, maninho! O que aconteceu? E só lembrando pessoal, nesse canal temos vídeos semanais de desenho, então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like e se inscreva no canal. E com a nota 6.8 Carequinha é o 7º episódio da 4ª temporada, e segundo a democracia do MDB, ele é considerado o pior episódio de todo o desenho, e eu discordo completamente disso. Como que um episódio onde a trama é basicamente fazer piada com a calvície do musculoso, pode ser considerado o pior episódio do desenho? Desculpa, mas não dá. Opa, não sabia que você era careca. O episódio começa com o musculoso na barbearia, ele tá dando um trato no pelo e ficando bonitão, o famoso Lux Maxim. Porque nessa noite vai acontecer algo muito especial, a comemoração do seu aniversário de 1 ano de namoro com a Starla na pista de patinação. O problema, meus amigos, foi na hora que o barbeiro acabou o serviço, pois tinha uma cratera gigantesca na cabeça do musculoso, e ele ficou completamente em choque, comprovando assim que a calvície é o maior inimigo do homem moderno, junto com a CLT escala 6x1 e falar com mulher. O que você acha, Fantasmão? Eu tô calvo! O musculoso então começa a ser consumido pela tristeza, dor e desespero por estar calvo, e ele pensa que se a Starla descobrir isso, ela vai simplesmente dar um pé na bunda dele. Então o musculoso comenta com o Fantasmão que ele precisa urgentemente resolver isso. Se ela me vir assim, ela vai me dar o fora! Só preciso achar um jeito de impedir que ela descubra que eu estou quase careca! A cena corta e o musculoso simplesmente aparece na sala do Benson com um chapelão de mexicano, e ele fica logo puto achando que o musculoso não quer trabalhar e sim dar uma festa, e comenta para ele tirar aquilo, pois no parque era proibido usar chapéus. E na hora que o musculoso fez isso, até o Benson ficou impressionado com o nível da sua calvície. Tá bom. Caramba! Dá pra notar, Benson? Dá. E agora, ao invés do chapéu de mexicano, o musculoso tentou disfarçar a calvície com o seu próprio cabelo, porém tava muito na cara e o Saltitão comenta isso. E é aqui que temos uma das melhores cenas do desenho, porque é aqui que descobrimos que o Saltitão também é calvo. Nem a imortalidade que os bebês mágicos deram pra ele conseguiu resolver isso. Fica tranquilo, você acostuma. Sério? É, daqui uns 400 anos. A cena corta e novamente vemos o musculoso tentando algo para esconder a cratera que tem na cabeça, e dessa vez ele tentou um spray anti-calvo, mas novamente ficou uma merda, e a tinta escorreu tudo na hora que ele tava conversando com o Mordecai e o Rigby. Opa, não sabia que você era careca. Chapéu mexicano, cabelo disfarçando, tinta anti-calvo. Como tudo isso não funcionou, o musculoso não via outra opção a não ser contar a verdade a Starla, e começa a imaginar como seria a reação dela. E aqui temos uma das melhores cenas do desenho, porque todo mundo do parque começa a fazer bullying com o musculoso. A Starla o troca por um cara mega chá de cabeludo, e no fim ele acaba sendo preso por ser calvo. Isso mesmo, o cara foi preso pela polícia por simplesmente ser calvo humano. Polícia, prendam meu ex. Ele é calvo. O quê? Não, gata! Não! E após imaginar essa cena traumática, o musculoso fica mais em choque ainda, e desconta sua raiva quebrando o espelho com a cadeira. O Fantasmão fica puto com isso porque o objeto na verdade era dele, e fala pro musculoso se acalmar, e que a Starla não ligaria pra isso porque gosta dele como pessoa e não só por causa da aparência. Infelizmente, Fantasmão, a Black Pill é brutal. O musculoso então fala que as únicas coisas positivas do corpo dele eram seus músculos e a sua juba, e que agora infelizmente ele tá calvo, e certamente a Starla iria o deixar. O musculoso certamente andou assistindo muito conteúdo Lux Maxim. O Fantasmão então fala que ele ainda tem os músculos, e é nesse momento em que o musculoso tem uma brilhante ideia. Ele vai ficar flexionando seus peitos toda hora, pra assim a Starla ficar hipnotizada com eles, e não reparar que ele tá com falta de pelo na cabeça, e assim continuar com o relacionamento. O musculoso simplesmente é um gênio. Se continuar exibindo os músculos, a Starla não vai notar que eu estou quase careca. Boa ideia, pode dar certo. Beleza!
A cena então corta para a noite, e vemos um pessoal se divertindo enquanto patinam, menos o Rigby, que não está nem um pouco contente por estar ali com a Elaine. A Starla então aparece e pergunta onde está o musculoso, e do nada ele sai do banheiro mostrando seus peitos flexionados, deixando a Starla completamente em choque. O Mordecai acha isso muito bizarro e a Margaret também, mas ao continuar olhando para as tetas do musculoso, ela começa a ficar hipnotizada. Cara, por que o musculoso tá exibindo os músculos assim? Eu não sei, é nojento, mas eu tô hipnotizada. Ele então começa a dançar com a Starla, se agacha, gira, levanta ela nos braços. Tudo isso enquanto não parava por um segundo de flexionar os peitos. E isso tudo faz com que ele fique muito cansado e vá até o banheiro para descansar um pouco. Eu tenho que segurar a onda até a música acabar. É por ela! E passou-se um tempo e nada do musculoso voltar do banheiro. Então a Starla vai conversar com o Fantasmão, para pedir que ele vá até o banheiro para ver se o musculoso está bem. E meus amigos, no momento que o Fantasmão chegou no banheiro, algo muito bizarro aconteceu. O musculoso estava simplesmente com as tetas brilhando. Quem tá aí? Pode ir embora! Musculoso! Fantasmão? É você? Você tá bem? Não entra aqui, maninho! O Fantasmão pergunta o que está acontecendo, e o musculoso fala que não sabe o que aconteceu, só estava flexionando seus peitos, e isso aconteceu do nada. O DJ da festa então comenta que chegou o momento de tocar a música especial, e o Fantasmão fala que se o musculoso não for agora dançar com ela, vai estragar a festa de aniversário. Ele então sai do banheiro e vai conversar com a Starla, e ela ficou totalmente hipnotizada com os seus super peitos brilhantes. Mitch, you remembered our song. How could I ever forget? Os dois então começam a dançar a música especial, e literalmente todas as mulheres que estavam lá ficaram hipnotizadas com as tetas brilhantes do musculoso, e isso deixou os caras muito putos, porque elas largaram eles para ficar perseguindo o musculoso. E o mais bizarro de tudo isso, é que as garotas meio que estão parecendo zumbis, e tratando o musculoso como se fosse uma espécie de comida. A Starla fica boladona de ciúmes e começa a descer o cacete nas mulheres, enquanto isso os caras foram atrás do musculoso para dar uma lição nele, e é nesse momento em que vemos que as suas tetas brilhantes são uma bela arma de combate. O cara foi dar um soco nela, e acabou tendo literalmente a sua mão decepada. E não parava de chover mulher no musculoso, e a Starla começa a ficar desconfiada. Ela estava pensando que ele estava fazendo tudo aquilo para chamar a atenção das outras garotas, e o musculoso tenta falar a verdade, mas está com vergonha de revelar que é calvo. Então ela dá um ultimato nele, ou o musculoso falava a verdade e explicava o que realmente estava acontecendo, ou ela acabaria o namoro e nunca mais falaria com ele. Então o musculoso, sem opção, revela o maior inimigo do homem, a calvície. Não queria que você soubesse que eu tô calvo! E com isso todas as mulheres que estavam hipnotizadas voltam ao normal. Agora elas não querem mais dar pro musculoso, na verdade elas estão com nojo, e os homens também. Todo mundo simplesmente começa a tratar o musculoso que nem lixo, só por causa do cara estar careca. Você me dá nojo, pouca telha! Nojo! A Starla então vai conversar com ele, e o musculoso achava que ela iria fazer que nem todo mundo, menosprezar ele só por estar calvo. Mas não, a Starla faz pouco caso da sua calvície e fala que o ama por dentro. E no fim do episódio vemos que o buraco na cabeça do musculoso estava crescendo o cabelo, e a Starla fala que na verdade o barbeiro que errou o corte, e que ele não iria ficar careca. Infelizmente isso é mentira. O nosso mano musculoso ficou careca no final do desenho, assim como seu pai. É por isso que eu te amo, gatinha! A gente se vê mais tarde, ô... Beleza, chegamos ao fim do episódio. Vamos recapitular o que aconteceu nele. Tivemos a revelação que o Saltitão é calvo, musculoso sendo preso por simplesmente ser calvo, tetas brilhantes super poderosas que acabaram com a mão de um cara. Me desculpa, mas não dá pra falar que esse é o pior episódio do desenho. Pra mim ele é um dos melhores. Falando sério, o musculoso sendo trocado por um chá de cabeludo enquanto todo mundo zoa por ser calvo é simplesmente intancável.
O segundo episódio menos avaliado no MDB é o 13º da 4ª temporada, O Fim de Semana Cumprido, e novamente é um episódio onde o foco gira em torno do Musculoso e da Starla, e tudo começa no cinema da cidade. O pessoal tá lá assistindo um filme de romance em preto e branco, que acaba de uma maneira super bizarra. Os dois protagonistas simplesmente explodem do nada. Eu não posso te deixar nem por um minuto! Fim. Os rapazes acham o filme um lixo e desperdício de dinheiro, enquanto que as mulheres estão super emocionadas e chorando. Eles então saem do cinema e a Starla comenta que esse filme mexeu muito com ela. E o Musculoso, como Sigma da Bahia, responde que a única coisa que mexe com ele é o seu estômago. Ele mexeu muito comigo. A única coisa que mexe comigo é o meu estômago. O que foi, garoto? Você quer cachorro quente? A fêmea, após ter sido mogada pelo chá de Musculoso, começa a encheção de saco, dizendo que não havia espaço entre eles para o amor crescer, pois toda hora os dois estavam juntos, e a solução para isso seria passar um fim de semana longe um do outro. O Musculoso até tenta recusar isso, falando que já planejou todo o fim de semana, mas ela simplesmente triturou o Musculoso com a sua manipulação emocional. Mas Então prova que me ama ficando longe de mim durante um fim de semana. sabe que eu faço tudo por você, Starla. Perfeito! A cena corta e o Musculoso está no seu trailer passando o tempo. Ele tá assistindo um programa de carros monstros, e nele tinha um casal de motorista que tava acabando com tudo, e o Musculoso acha aquilo tão maneiro que pega o telefone para comentar com a Starla, mas lembra que não pode contatar ela até acabar o fim de semana. Caramba, a Starla ia adorar isso. Relaxa, Musculoso. Precisa dar liberdade a ela. O Musculoso então decide fazer outra coisa e pega uma revista para ler, mas começa a ter alucinações com a Starla falando para o contatar. Depois disso, o Musculoso começa a ficar totalmente pirado. Tudo que ele olha no trailer se transforma na Starla. Bola de boliche, frango frito, melancia, até as nuvens. Tudo isso com a mesma mensagem, que ele deveria ligar para ela. Pega logo o telefone. Mitch, que saudade. Enquanto isso, Mordecai, Rigby e Fantasmão estão relaxando na piscina enquanto soltam um rap, e o Musculoso chega pedindo ajuda, pois não está mais aguentando ficar longe da Starla, e fala que sem eles acabaria ligando para ela, e sendo chutado. Os seus amigos é óbvio que aceitam ajudar, e começam a segui-lo por todo o canto que ele vai. Enquanto isso, a Starla tá morrendo de depressão na cafeteria, porque ela estava esperando que o Musculoso ligasse, coisa que não aconteceu por causa dos seus amigos, e a Margaret comenta que foi ela que pediu isso. E nesse momento, meus amigos, a Starla começa com um mimimi do caramba. A Margaret então liga pro Mordecai, e comenta que a Starla não está nada bem, e ele também comenta que o Musculoso tá a mesma merda. A Margaret também comenta que isso era uma tremenda burrice, pois não havia nada de errado duas pessoas que se gostam ficarem juntas, e o Mordecai, como sempre, estraga tudo. Se duas pessoas se gostam, deviam ficar juntas. É, como a gente. Quer dizer, se a gente se gostasse, estaríamos juntos. Não seria nada demais. Quer dizer... E é nesse momento em que o negócio começa a ficar sério. Porque quando o Mordecai voltou e entrou no trailer do Musculoso, ele percebeu que tinha um boneco na cama, enquanto que o verdadeiro estava tentando fugir pela janela. O pessoal não deixa ele fazer isso, é claro, e o amarram com uma corda, e chamam também outras pessoas para ajudar nessa tarefa. Cada um vai ficar encarregado de fazer a vigia do Musculoso, e como sempre quem acaba fazendo merda é o Rigby, pois ele caiu no papo do Musculoso e acabou o desamarrando para ele ir no banheiro, e é claro que isso era mentira. Pode engolir essa! O amor da minha gata me dá uma super força! Por sorte, o pessoal conseguiu capturar o Musculoso antes que ele fugisse, e comentam que ele ainda tem que esperar algum tempo, mas o Musculoso não dá ouvidos e começa a literalmente uivar enquanto chama a Starla. E isso foi tão alto que Starla escutou-o lá da cafeteria, e começou a correr em busca dele, mas foi interrompida pela Margaret e Aileen, e ela também começa a uivar. O
O musculoso simplesmente do nada começa a ficar com uma aura azul, e com o poder dela consegue se mover mesmo com todo mundo puxando. A Starla também ganha uma aura, e com ela consegue escapar da Margaret e da Aileen. E os dois meio que se transformam em um golpe do Goku e se encontram exatamente à meia-noite, fazendo um buraco enorme no parque. Coitado do cara que vai ter que arrumar isso ganhando um salário mínimo. O pessoal então corre pra ver o que aconteceu, e do buraco saem o musculoso e a Starla machucados, mas felizes por estarem juntos novamente, e o episódio acaba com os dois se beijando, enquanto que todo mundo acha aquilo nojento. Acho que a gente não deve mais ir ao cinema com eles. Boa ideia. Pessoal, realmente esse episódio foi bem fraco. Agora estou do lado da democracia do MDB. Ver a Starla com essa voz de Marlboro reclamando o episódio inteiro foi uma merda. E o terceiro episódio menos avaliado com a nota 7,0 é o 18º da terceira temporada. E de novo o foco do episódio é o musculoso. Acho que estamos notando um padrão por aqui, não é mesmo? O episódio começa com o musculoso falando que nesse dia está completando 5 anos que ele trabalha no parque, e convida todos os seus amigos para comemorar comendo frango frito pela noite. Porém todo mundo recusa porque já tinham outros compromissos, inclusive o Fantasmão, o seu melhor amigo desde a época de escola. E isso deixa o musculoso puto da vida. Este passarinho vai voar sozinho hoje, galera! Oba! A cena corta e vemos que o musculoso está triste e solitário, por enquanto que come o seu franguinho frito. E nisso dois caras que também estavam comendo por ali vão conversar com ele, e falam que o musculoso tem um corpo ideal para ser modelo, mas não um modelo convencional que você está pensando, mas sim um modelo de mulher grávida. Mas como assim mulher grávida? Não era melhor esses dois caras contratarem uma gestante para fazer o trabalho, ao invés do musculoso? Então meu amigo, uma mulher grávida além de demorar muito mais tempo tirando as fotos, teria que pagar bem mais dinheiro incluindo os benefícios da maternidade. E uma hora ou outra essa mulher teria que dar à luz a criança, já com o musculoso não. Tudo seria mais simples e barato. Esses caras sim são os verdadeiros mestres do capitalismo. Como modelo de barriga, e esse é o termo técnico para homens nesse ramo, modelo de barriga, você ganharia uma grana preta. O musculoso agradece o elogio e a oferta, mas recusa, pois ainda trabalha no parque. E nisso a cena corta para o dia seguinte. O Benson está falando sobre a escala de trabalho e decidindo qual tarefa cada um vai fazer, mas ele é interrompido pelo musculoso que revela a todos que está se demitindo, porque agora vai ser modelo de barriga e ganhar muito dinheiro, e todo mundo o parabeniza e expressam felicidade pela sua conquista, e o musculoso fica meio sem jeito, pois ele estava achando que seus amigos iriam sentir inveja e ficar com raiva. Então, mané, tchauzinho, vou ser modelo de barriga mundialmente famoso, o que acham? A cena então corta para um prédio comercial e vemos os dois caras analisando as fotos que tiraram, e todas estão péssimas. O musculoso então aparece na sala e fala que vai aceitar o trabalho de ser modelo de barriga. Os dois celebram isso e falam que hoje à noite vai ter uma festa de comemoração, e lá o musculoso iria assinar o contrato. E adivinhem onde seria essa festa? Isso mesmo, no parque. O musculoso então tenta cumprimentar os dois como fazia com seus antigos amigos, mas eles recusam e falam que nesse local isso era uma coisa inadequada. Logo em seguida o musculoso foi tirar umas fotos com a sua barriga de mulher grávida, e ele tentou fazer uma piada, mas novamente os caras negaram. E isso faz com que o musculoso perceba que esse seu novo trabalho é um lixo. Aí, Mitch, não fazemos piadas por aqui. Deixa sua barriga falar por você. Mas eu só estava... Levanta a camisa, levanta! E chegando na hora da festa, o musculoso vai falar com seus antigos colegas e toda hora fica mandando indiretinha, dando a entender que ele quer retornar ao parque. Mas isso não funciona, porque todo mundo está apoiando 100% no seu novo emprego. Olha, não dei meu aviso prévio, não foi? Posso dar se você estiver desfalcado. Não se preocupe, já pus um anúncio no jornal. O quê? Os caras então chamam o musculoso para o palco e mandam ele assinar o contrato. Mulheres, automóveis, iates, mansões, tudo isso seria dele se virasse um modelo de barriga. E novamente o musculoso solta uma indireta, indicando que ele quer voltar ao seu antigo trabalho, mas os seus amigos não captam a mensagem. Algum bom motivo para eu não assinar esse contrato aqui? Ser amigo de um modelo tem suas vantagens. O musculoso então assina o contrato, e é nessa hora que os dois caras revelam que ele é para sempre. O musculoso fica assustado com aquilo ao perceber que vai trabalhar naquela merda para sempre, enquanto que seus amigos vibram com a notícia. E é agora que o episódio começa
começa a ficar tenso. O musculoso simplesmente explode de raiva e fala para todo mundo que vai virar modelo de barriga. Mas antes disso vai fazer uma baguncinha. Ele então começa a fritar várias coisas nada a ver, como uma cadeira e o microfone. Um cara até tenta o impedir, mas o musculoso tá na força do ódio e desce o pau nele. O musculoso continua fritando vários objetos no óleo quente como se não houvesse amanhã. E adivinhem a merda que aconteceu? Ele acabou criando um monstro de óleo gigante que sai fritando tudo que ele vê pela frente. E por enquanto que o pau tá quebrando, o musculoso quase é fritado vivo pelo monstro, mas acaba sendo salvo pelo seu amigo fantasma. Aí o musculoso começa a desabafar dizendo que estava muito triste, pois nenhum amigo estava ligando que ele ia sair do parque. Mas no fim dessa conversa eles acabam fazendo as pazes. Se saísse, não teria a menor graça! Sério? Eu ia ficar depressa em você, cara! É meu melhor amigo! E para salvar os seus amigos e consertar a besteira que fez, o musculoso parte pra cima do monstro de óleo. E mano, essa cena dele correndo é intancável na moral, mas infelizmente nosso mano musculoso acabou sendo fritado vivo. E assim se encerra o episódio. Por que fez isso, rapaz? Poderia ter sido um dos maiores modelos de barriga de todos os tempos! Meus amigos precisavam de mim e eu salvei eles. Na verdade, você não fez nada. Os bombeiros ainda estão tentando acabar com o monstro de óleo com migalha de pão. Você nos fez ganhar tempo suficiente pra gente ficar seguro, então foi legal pra caramba. Não precisamos mais disso. Tanto faz. Então, esse episódio não foi tão bom, mas também não foi um episódio ruim. Eu vou ter que concordar com a nota que ele recebeu no MDB. No início tava um pouquinho chato, mas o surto do musculoso e o monstro de óleo que saiu fritando tudo e todos deu uma salvada no episódio. Por enquanto a democracia está ganhando por 2x1 da ditadura do Zaico. Concordei com 2 e discordei de 1. E com a nota 7,1, Zoando é o 17º episódio da 4ª temporada, e ele é considerado o 4º pior episódio do desenho. E eu sei que tem muita gente que acha um personagem que aparece nele muito chato, mas pra mim esse cara aqui é sensacional. Tomou! Como é que se pega um leão manso? De mansinho. Tomou! O episódio começa com o Benson falando quais serão as tarefas que cada um vai fazer ao longo do dia. E logo após isso ele lembra a todos que hoje vai ter a noite dos jogos. E geral vibra com isso, porque nesse evento sempre tem muita diversão e comida. O musculoso então pergunta ao Saltitão quem mais que vai participar da festa. E ele responde que seus amigos mágicos vão vir, junto com o seu primo Zoa. E todo mundo fica decepcionado com isso. Qual é? Cada palavra que sai da boca dele é uma piada chata. Tem piada que nem tem graça. Qual é, galera? E após toda essa choradeira dos betas, o mito desse episódio chega de táxi no parque, e o motorista tá tão puto com ele e as suas piadas merda, que nem esperou pra receber o dinheiro da corrida e deu no pé. Logo após isso Zoa vai falar com o pessoal, e ele já chega fazendo piada com o Benson, musculoso, e até com o Pairulito. Eu não sei se dou risada ou fico com pena dele. Olha que bigodão ajeitado, fica convencido. Deve ser pra compensar o cabeção, né? Fazer o quê? Tomou! E vendo que seu primo não parava de contar piada merda, o Saltitão dá uma disfarçada e fala para os dois irem para casa descansar. E por enquanto que o Zoa tava lá no carrinho ajeitando as malas, o pessoal comenta com o Saltitão que ele tava pior do que a última vez, e que se o Zoa não parasse com aquilo era para se mandar, mas o Saltitão fala que vai dar um jeito. Então os dois vão embora para casa. Cuidado com essa tosse aí, meu povo! Eu tive um cachorro que morreu assim! Falando nisso, por que o palhaço foi ao médico? Porque tava com o nariz vermelho. E chegando na casa do Saltitão o Zoa continua imparável, tomou pra tudo que é lado. O Saltitão até tenta conversar com ele pra parar com isso tudo, mas o Zoa começa a contar uma história muito triste, falando que perdeu o seu emprego de humorista, e que tava muito feliz que o seu primo e os seus amigos o estavam apoiando. E nisso ele também chora e fala que vai dar uma volta pra voltar mais engraçado. Foi mal aí, eu não quis ser tão dramático. Relaxa, vou dar um passeio e voltar mais engraçado ainda. Tomou! A cena então corta e vemos que chegou o momento da noite dos jogos. Todo mundo do parque tá reunido e bem animados para começarem a jogar. E o Benson pergunta ao Saltitão se ele conversou com o Zoa, mas antes dele conseguir responder, o Zoa aparece novamente e conta uma piada merda. E todo mundo fica puto e cai fora. Tô batendo nada, nem bola. Tomou! A melhor parte é o meu tomou. O Saltitão até tenta convencer o pessoal a ficar e aproveitar a noite, mas todo mundo recusa, pois não aguentam mais ficar
escutando piada ruim atrás de piada ruim. O Saltitão então lembra ao Mordecai e Rigby que só na semana passada ele salvou os dois de lobos malignos, a areia movediça, e umas criaturas bizarras que parecem o Pairulito. Eu realmente não sei explicar o que é isso. O Mordecai e o Rigby então aceitam participar da noite dos jogos como forma de retribuir o favor. Logo em seguida vemos os quatro em casa preparando as coisas para jogarem Qual é o Nome, quando então o Gary e o bebê mágico aparecem com as comidas, e o Zoa não perde tempo e já faz piada com isso. Vocês conhecem a piada do chefe espacial? Ele era famoso por fazer uma vitamina com a Via Láctea. Entenderam? Eles então se dividem em duas equipes e começam a jogar Qual é o Nome. Quem desenhou primeiro foi o Mordecai, e o Rigby junto do Saltitão conseguiram adivinhar que aquilo era um camarão gigante. Logo em seguida o Gary pega o lápis e desenha um homem na lua. O Reginald não conseguiu entender o que era aquilo, e o Zoa ficou chutando toda hora que era mãe do Gary sem parar. Era o homem na lua. Nossa, é sério? Mas tá com a cara da sua mãe, filho? Tomou! Ai beleza, eles continuam jogando, e o Zoa continua fazendo piada ruim e mandando seu maravilhoso tomou. O Reginaldo então fica muito puto com isso, porque ele não tá levando o jogo a sério e se comportando que nem um retardado. O Zoa então acha uma boa ideia fazer piada com ele, e adivinha o que aconteceu? Devia explicar pra ele que é só um jogo, porque tomou! Silêncio! O Saltitão até tenta quebrar o cubo mágico dando uns murros nele, mas não adiantou nada, e ao invés do Zoa parar com as brincadeiras e pedir desculpas ao Reginald, ele continua fazendo piada de como ele é um bebê acima do peso e chorão. O Saltitão fica muito puto e manda o Zoa parar de fazer merda, mas mesmo assim ele não escuta e continua fazendo as suas piadas. O bebê então usa sua magia para fazer o cubo ficar cada vez menor, e também reproduz as piadas lixo dele. E mano, mesmo assim o cara não para. Ele tava achando tudo aquilo o ápice do humor. Como é que se pesca um peixe no computador? Com a rede virtual. Você não tem jeito não. Deixa comigo. Vou contar mais piada pra ele. O quê? Sem paciência e sendo esmagado pelo cubo mágico, o Saltitão manda real pro Zoa. Fala que todo mundo achava as piadas horríveis, e que ninguém achava ele engraçado. Na verdade, todo mundo queria esganar ele. E após isso o Saltitão dá uns murros no cubo e consegue escapar com vida. O Zoa parece que aprendeu a lição e pede desculpas a todo mundo por suas piadas. Desculpa, gente. Não fazia ideia. Eu achava que vocês me achavam engraçado. Deviam ter me avisado. O Saltitão então tem uma ideia de como ajudar o seu primo na carreira de comediante. Qual que é o público mais imbecil possível que consome qualquer conteúdo que fazem independente da qualidade? Se você chutou criança, acertou. No fim o Zoa virou um animador de festa infantil. Quer ver a foca fazer gracinha? É só dar a ela uma sardinha. Tomou! E novamente pessoal, eu vou ter que discordar da democracia, mas nem ferrando que esse é o quarto pior episódio do desenho, eu consigo pensar em vários que foram mais chatos do que ele. Acho que o pessoal tá menosprezando muito nosso mano Zoa, e nesse momento estamos empatados. Democracia do MDB 2, ditadura do Zaiko também 2, o último episódio vai desempatar tudo. E com a nota 7.2 no MDB, o Bagunceiro é considerado o quinto pior episódio do desenho. O episódio começa com os dois no quarto dormindo, e nisso podemos ver que a parte do Rigby está totalmente bagunçada. Ele então acorda e chama o Mordecai para comer burritos, e ele concorda com essa ideia, mas dá um toque no Rigby sobre a bagunça do quarto. E depois disso eles pegam os bonés temáticos e vão até o restaurante. Vamos nessa! É hora de burrito. Beleza! Vamos comer os burritos! A cena então corta e o Benson está procurando pelo seu celular, e o Saltitão que estava passando por ali comenta que possivelmente esteja no quarto do Mordecai e do Rigby. Eles então entram nele, e o Benson fica totalmente puto, porque o seu celular estava no meio da sujeira e vazando. O som está vindo daquela pilha ali. A cena então corta e vemos os dois retornando do restaurante com os burritos. E nisso eles se deparam com o Benson no quarto, que muito puto fala que eles tinham que limpar toda a bagunça ou senão estariam demitidos. Oi galera, tudo bem? Podem explicar por que meu celular está vazando? Ah, foi mal, Benson. A gente ia devolver, mas aí aconteceu um monte de coisa. Um monte de coisa? Vocês se referem ao lixo espalhado pelo quarto? Este lugar é um perigo e eu quero que vocês dois limpem tudo agora! Nós dois? Mas o porcalhão é o Rigby. O burrito é dele. Ele tá certo. O Mordecai ainda é pior. Olha a tranqueira dele no canto.
cara, é a minha cama. Não interessa quem é o responsável, mas vocês vão limpar este quarto se quiserem continuar morando aqui de graça. Um tempo se passa e ao invés do Rigby estar limpando o quarto, ele na verdade está deitado no seu trampolim lendo uma revista. O Mordecai então aparece com sacolas de lixo e fala para começarem o trabalho, porém o Rigby se recusa a fazer isso. Sacos de lixo. Ah, olha, deixa eu cair uma coisa. Temos que limpar o quarto. Tem saco de lixo na cozinha e a lixeira é lá fora. Você parece estar à vontade nessa bagunça, então vai nessa, mãos à obra. Qual é, Rigby? Esse lixo é seu, vai jogar fora. É mesmo? Meu lixo? E que tal... Isso! Eu quase nunca escrevo, então esse papel deve ser seu. Lista do Rigby. O Rigby, para tentar escapar de limpar o quarto, propõe um desafio ao Mordecai. Quem vencesse em uma disputa de jogar a bolinha na lixeira não precisaria trabalhar. O Mordecai de início recusa, mas no fim aceita e ele acaba vencendo. Porém, como uma criancinha mimada, o Rigby tenta fugir das suas responsabilidades. Partiu! Cara, esse jogo foi ideia sua. Você perdeu e agora tem que limpar o quarto. Eu tô indo. O Rigby então começa a limpar o quarto, mas com pouco tempo de trabalho ele já se cansa e se deita no trampolim. O Rigby então observa a parte limpa do quarto que pertence ao Mordecai, e ele tem a ideia de esconder todo o lixo lá. Um tempo se passa e vemos o Mordecai entrando no quarto e ficando impressionado como tudo estava tão limpo, mas na hora que ele foi usar a sua cama algo muito estranho aconteceu. Ah, cara! Vemos então o Rigby andando pela casa do parque em direção ao quarto, por enquanto que come um novo burrito, e quando ele entra vê que o Mordecai colocou todo o lixo de volta na sua parte, e o Rigby até tenta novamente mudar o lixo de local, porém o Mordecai não deixa e dá uma bronca nele, e novamente o Rigby age que nem uma criança mimada. Ah, qual é? Arruma o quarto, cara! Isso é pra manês! Deixa de ser criança e arruma! Deixa você de ser criança e arruma! Vemos então o Benson andando pela casa, e nisso ele acaba escutando uma discussão do Mordecai e do Rigby. O Benson então vai até o quarto para ver o que estava acontecendo, e quando ele chega lá percebe que tudo ainda estava sujo e bagunçado. O Benson então perde a paciência e faz uma nova ameaça aos dois. Vocês ainda não limparam esse quarto? Mas... Cansei de desculpas. Vocês têm 24 horas para limpar esse quarto ou estão demitidos. O Mordecai então dá outra bronca no Rigby e sai do quarto, e ao invés desse guaxinim filho da mãe começar a limpar tudo, na verdade ele foi assistir televisão, e nela está passando uma propaganda de um produto que o deixou muito interessado, a divisória, uma espécie de parede tecnológica que divide o quarto, e o filho da mãe comprou esse produto, dividiu o quarto e deixou todo o lixo na parte do Mordecai. Mas ainda tem que arrumar sua bagunça. O meu quarto tá um brinco, Mordecai, mas é melhor você começar a arrumar o seu quarto, porque o Benson pode te botar no olho da rua. Cara, nada disso aqui é meu! Adivinha, cara? Tá no seu quarto. Então agora é sua bagunça. Ha! Os dois então começam a brigar usando o comando de voz da divisória. E divisão vai, divisão vem. Porrada vai, porrada vem. O Mordecai e o Rigby acabam sobrecarregando o produto. E a divisória sai dividindo toda a casa e o parque. Voltamos com Carter e Briggs detonam na Rússia. Beleza. Como é que a gente sai dessa? Os dois então voltam a brigar, e o Rigby fala que está muito chateado com o Mordecai, e que se sentiu traído quando ele o dedurou para o Benson, porque antes costumava ser os dois contra o chefe, e não um contra o outro. O Mordecai após ouvir isso pede desculpas e eles fazem as pazes. E mano, como que o Mordecai aceitou isso? Ele estava claramente com a razão e não fez nada de errado. O Rigby sim que foi um tremendo de um filho da mãe. É porque você me traiu, cara! O quê? Quando? Quando o Benson disse para arrumar o quarto, você me dedurou. Antes éramos nós dois contra o chefe. Quando veio o sufoco, você me traiu. Meu único amigo agora é a divisória. E você tá vendo que funciona legal. Tem razão. Isso não se faz. A gente cuida um do outro. Eu sinto muito, cara. Também sinto. E após amizades dos dois voltarem ao normal, o Mordecai e o Rigby foram resolver o defeito da divisória. O problema é que para fazer isso eles teriam que mexer na CPU. Porém a divisória estava até agora dividindo as coisas no parque.
E o episódio se encerra com o Benson muito puto dando uma bronca nos dois por terem quebrado tudo. Mas como o lixo tinha sumido, eles não foram demitidos. Antes de falar qualquer coisa, a gente fez o que mandou. Arrumamos a bagunça do Rigby, quer dizer, nossa bagunça. Não pode nos despedir. Estamos garantidos! Pessoal, esse episódio merece estar mal avaliado no MDB. O Rigby foi simplesmente insuportável, e o vilão que eles enfrentaram foi bem fraquinho. No fim, a democracia ganhou por 3-2 da ditadura do Zyko.